I am Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, today in Portuguese, recorded on October 20th, 2022. Eu sou Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, hoje gravado em português, no dia 20 de outubro de 2022. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live and you don't see the chat room, there's a link right above me to it. It'll take you to YouTube. Sign into our chat, and we'd love to have you check in there. If you're listening after the fact or you have questions, you can always send us an email, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe to this version of Call to Coach on your favorite podcast app or over there, right there on YouTube, so you never miss an episode. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. A gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização do talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você estiver ouvindo a página ao vivo, tem um link logo acima aí da janela de vídeo que você pode usar para acessar através do YouTube e participar do chat. Se você estiver ouvindo depois, nos acompanhando depois do programa ao vivo, você pode mandar um e-mail para coaching@gallup.com no caso de qualquer dúvida. E não se esquece de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito e no YouTube. Clica no botão assinar aí no YouTube para acompanhar e não perder nunca mais nenhum dos nossos programas. Jim! Yuri Trafani is our host today. Yuri, besides making me sound good in Portuguese, is a training partner with Inner, and they are authorized to do our Gallup training there. Yuri, thanks for coming out. Welcome back to Call to Coach. Thank you, Jim. I have already told you that, but you sounds great in any language. I don't understand Chinese, but when I listen to in Chinese, I know that you sounds great too. Well, I appreciate that. But they're not really interested in me. We have a fabulous guest. Let me bring her up, and I will catch you guys at the end of the program. Thanks. Bem-vindos ao Talentos em Ação, a série do Call to Coach em português para você que quer conhecer e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos, para você que quer ajudar os seus coaches a usarem cada vez melhor os talentos. E hoje a gente vai falar de um talento incrível, com uma profissional super experiente, super tarimbada no mundo do coaching, no mundo dos talentos, que é a Ana Paula. Ana, seja bem-vinda. Oi, Yuri, tudo bem com você? Boa tarde para todo mundo. A gente vai falar com a Ana sobre responsabilidade. Talento, responsabilidade. Vamos ler aqui a definição, porque tem gente que está assistindo a gente e não conhece muito bem essa história de talentos. Tem muita gente que conhece, tem algumas pessoas que não conhecem. Então vai lá. A Gallup diz que as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento responsabilidade assumem uma responsabilidade psicológica de cumprir o que prometem. Elas são comprometidas com valores estáveis, tais como honestidade e lealdade. É isso, Ana? Desse talento que a gente vai falar, Ana, do alto de toda a experiência dela como profissional de marketing. Ela trabalhou em um monte de empresa legal, ela trabalhou na Nabisco, ela trabalhou na Novartis, na Johnson, ela trabalhou no Senac, ela é formada em administração, ela tem MBA. Poxa, a mulher, além de certificada pela Gallup, ela é certificada na metodologia do Barrett. Essa mulher levou a sério esse negócio de responsabilidade e leva essa história com responsabilidade. É isso, Ana? É bem por aí. Yuri, e a responsabilidade, acho que tem uma característica que, como é uma palavra muito comum para a gente, às vezes a gente tende a minimizar o significado desse talento, né, desse tema de talento, e acaba achando que é uma coisa que todo mundo tem, né, e como é que isso realmente pode ser um grande potencial para a gente alavancar as coisas que a gente quer fazer, né? Então, a definição é bem
eu reconheço bem esse talento, né? Legal. Agora, Ana, a gente sabe que cada talento se manifesta de uma maneira um pouco diferente em cada pessoa. Conta pra gente como é que é o talento responsabilidade da Ana. Como é que é isso? Então, a Ana tem... O talento e responsabilidade é muito presente na Ana e ele sempre foi, né? Eu consigo perceber o talento presente na minha vida desde que eu sou pequena. A diferença minha para o meu irmão são 2 anos e meio. E Uhum. quando ele nasceu, ele tinha alergia a leite, só que se demorou um tempão a descobrir, né? E aí eu tive que parecer gente grande, né? Tinha que deixar minha mãe mais com meu irmão, tudo isso. E fui criando, né, esse senso de responsabilidade que foi me tornando uma pessoa muito independente, né? E isso foi crescendo junto comigo e passando pela minha carreira. E Uhum. a responsabilidade, eu posso dizer que é um talento que é muito bom para quem tem, mas ele é muito melhor ainda para quem convive com alguém com responsabilidade, né? Legal. Ele funciona como uma forma de você gerar confiança, né? Uma vez que a pessoa se compromete em fazer alguma coisa, uma vez que a pessoa diz que vai fazer alguma coisa, isso passa a ser um compromisso psicológico. Mesmo que a pessoa nem lembre mais o que você prometeu, você lembra. E aí você perde o sono, você vai até o fim para você entregar aquilo que você se comprometeu. Então, acaba sendo, né, um talento assim, muito bom de você trabalhar com gente que tem esse talento perto de você, né? Legal. Você sabe, Ana, que quando eu tenho algum coach com o talento responsabilidade, a gente escuta com alguma frequência as pessoas falarem sobre é, ele querendo ir pro porão, né? No sentido de causar Uhum. sofrimento pro próprio, vamos dizer, dono do talento, né? Porque é isso que você falou, né? Acaba tirando o sono, acaba, né, fazendo você ficar até um pouco ansioso porque você quer cumprir o compromisso psicológico que você assumiu. É, é, você mesma e os seus coaches com talento e responsabilidade, você também essa preocupação em não deixar ele ir pro porão e acabar fazendo mal? Eu acho que esse é um ponto de atenção muito importante, né? Porque naturalmente a gente cai nesse porão. E se você não tiver essa consciência e você aprender, né, com seus outros talentos, como sair daí, você realmente pode se prejudicar, né? Então ele deixa de ser um talento e passa a ser uma maldição, né? Porque você começa É a ter verdade. que viver a partir daí, né? A dificuldade de Uhum. dizer não, né? A dificuldade de não assumir a responsabilidade por algumas coisas, de você quem tem responsabilidade não gosta de bola quicando, né? A pessoa pega a bola e fala assim, não, eu faço, então, já que ninguém quer fazer, eu faço. Então, isso Uhum. pode levar, né, a um líder a estressar a equipe, ou a um líder que não tiver consciente disso, ele pode centralizar demais, né? Uhum. Então, existe toda essa parte que você tem que ser muito cuidadoso e buscar, né, na sua caixinha de ferramentas, dos seus outros talentos, outras formas para você tomar cuidado e não ir para o porão, né? Continuar aí só na varanda, assim, só pegando o lado bom do talento. E tem algum talento dos seus outros que você acha que faz essa parceria com o teu responsabilidade para aliviar um pouco o fardo da intensidade desse talento que é tão forte? Então, nos meus talentos, nos meus 5 primeiros talentos, eu tenho vários talentos de pensamento, né. Então eu tenho vários talentos que geram opções, né. O meu primeiro talento é o talento estratégico, responsabilidade é o meu terceiro. Então eu gero opções, eu consigo buscar alternativas, então isso me ajuda a achar saídas que saem do meu controle direto e passam pelas possibilidades de realizar isso com outras pessoas. Entendi. Uma outra coisa que a responsabilidade dá, é que ela tem uma cabeça, assim, muito bacana para criar confiança, né. Então Uhum. esse talento, ele faz com que você, tenha uma credibilidade perante as pessoas, que é muito positiva. Então é muito fácil você mobilizar pessoas, mobilizar um time, e partir, né, a partir daí para você criar
né, relações mais produtivas. Então, quando você pede, você consegue a contribuição das pessoas, porque as pessoas sabem que você se importa de verdade, que você é uma pessoa leal, que você é uma pessoa confiável. Então, isso estabelece uma base muito boa para você combinar esse talento e buscar essas saídas. Muito legal. A tua responsabilidade é tão grande, Ana, que você respondeu uma pergunta antes dela aparecer. A Mirella tinha dito aqui, ela falou, olha, tenho responsabilidade e qual é o par, né, que é uma boa combinação. A Mirella usa a responsabilidade dela com o positivo. Você falou aí já de algumas Algumas combinações, combinações. O né? positivo com responsabilidade eu acho excelente, né? Eu acho que Uhum, essa ideia da Mirella de combinar o responsabilidade com positivo, ele dá um poder muito grande, né? Não sei no uhum, que a Mirella trabalha, mas se ela tiver funções de liderança, por exemplo, ou mesmo com um par de uma equipe, né, que trabalha num uhum, projeto, alguma coisa assim, é muito bacana porque ela tem a credibilidade, ela tem o comprometimento com o que está acontecendo e ela tem aquele contágio positivo que o positivo dá. Né? Então uhum. ele gera aquela animação. Então, quando o pessoal, a energia cai, o positivo dela faz, vamos embora, gente, vamos conseguir. Então, ele tem esse caráter mobilizador. E eu acho que essa combinação é uma combinação excelente para trabalhar. Né? Então, Legal. acho que essa dupla aí que ela escolheu é super bem-vinda, né, para trabalhar os desafios. É verdade, concordo. Muito interessante esses seus insights. E o teu amor pelo talento responsabilidade? Vem da onde? O que te faz amar esse talento, né? Porque é, na nossa metodologia, o primeiro grande desafio é conhecer, e o segundo é amar o próprio talento. Né? Da onde vem o teu amor? Conta o teu caso de amor com o responsabilidade aí. Eu vou te contar meu caso de amor, você vai ver que é uma história que começa assim com um pouco de drama e depois ele tem um grande finale. Então vamos lá. Quando eu decidi, a gente estava falando mais cedo, né? Eu construí uma carreira em marketing e com uma pessoa com responsabilidade, eu investi muito nisso, né? E eu trouxe isso muito presente no meu dia a dia. E aí, quando eu decidi fazer essa mudança para trabalhar com desenvolvimento humano, um dos primeiros cursos que eu fiz depois da minha formação base em coach foi fazer o curso de pontos fortes da Gallup, e aí a primeira coisa que a gente recebe é o relatório da Gallup, né? E aí, na época, a gente estava recebendo aquele relatório de 34 talentos, que é o relatório completo, que eu amo aquele relatório, eu acho que aquilo ali é uma fonte de informações maravilhosa. E aí eu abro assim, olhando para os meus domínios, e eu olho que eu tenho dos meus 10 talentos, 0 talentos em relacionamento. Aquilo me bateu, falou assim: "Oh, oh", né? Problema, Houston, temos um problema, né? E aí eu fui começar a buscar isso, né? Eu falei: "Gente, mas isso não faz muito sentido. A minha vida toda eu me relacionei super bem com as pessoas, né? Assim, era a pessoa que as pessoas gostavam de trabalhar comigo, as pessoas não tinham medo de trabalhar comigo, né? Assim, eu falei assim: "Como, né? Como eu não gero essa conexão com as pessoas, né, dessa forma?". E aí, né, no curso a gente aprende isso, né? Que o fato de você não ter talento num domínio não significa que você não se relaciona. E aí eu fui Uhum. buscar construir a minha história. E grande parte da minha história como líder e como parte de uma equipe veio através da responsabilidade. A partir da minha dedicação no dia a dia, a partir da minha lealdade, da minha honestidade. E a responsabilidade, para mim, ela aparece de um jeito muito, muito honesto e muito franco sobre quem eu sou, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas forças, quais são as minhas vulnerabilidades. E eu sou muito tranquila para falar disso, né? Tá. Então, isso construía a relação, porque as pessoas não tinham realmente medo de falar comigo. Elas sabiam que eu era uma pessoa aberta a erros, eu queria só a verdade, né? Então você Uhum. estabelecia um relacionamento a partir daí. Então meu amor pela responsabilidade vem muito disso, né? De como eu consigo construir relações duradouras, né? E impactar positivamente a vida das pessoas a partir de uma coisa que é muito minha, né? Que começa dentro de mim, dentro daquilo que eu acredito e de como eu acho, né, que eu posso contribuir. Então, essa é a minha história de amor com a responsabilidade. Legal. Parece mesmo um drama hollywoodiano, né? Hollywoodiano, assim, com emoções e tal. Legal. E você está trazendo uma coisa muito importante, sabe, Ana, para as pessoas, que é a diferença entre o que a gente é e o que a gente faz, né? Eu vejo
mesmo no GGSC, mesmo quando as pessoas estão se formando e já amadureceram no uso da metodologia, com muita frequência elas caem nessa armadilha, né? Não, eu sou assim, então eu não posso fazer. Não, se você, né, da mesma forma como você fez, você identificou quais são os seus outros talentos que não estão na área de relacionamento, mas que podem te fazer construir bons relacionamentos, né? Você consegue, mesmo não tendo talentos. Então, eu acho que essa sua contribuição aqui é muito importante para chamar a atenção das pessoas, né, sobre a diferença entre o ser, que são os talentos, e o fazer, que são os pontos fortes, né? E é Você muito conseguiu construir. interessante, desculpa, Yuri, mas é Fica à muito vontade. interessante, porque quando eu pergunto, né, para um cliente que está comigo lá e não tem nada num domínio e também está frustrado com isso, eu pergunto para ele, né? Falei, tá bom, eu também não tenho um domínio. Qual que eu não tenho? E todo mundo, relacionamento você tem, né? Então é muito engraçado, porque aí o pessoal acha, deve ser execução, porque não me conhece, né? Então, eu acho que tem um lado que é isso, né? É da pessoa achar que a pessoa como se relaciona com você, fala assim, não, ela se relaciona bem comigo, então não tem problema não ter nada aqui nesse domínio, né? Então é aquilo, né? Tem a ver com a responsabilidade também, né? De expor a sua fraqueza para o outro entender como isso pode ser uma força, né? Então eu acho que isso é o poderoso dessa metodologia, porque a gente gosta tanto dela, né, Yuri? Então, eu É acho que verdade. é esse olhar, né, do copo cheio, né, da mentalidade de crescimento e não da mentalidade da falta, né, Uhum. da escassez. Então, acho que esse é o grande barato dessa metodologia. É verdade. E as pessoas estão sempre descobrindo coisas nesse sentido, né? O Vinícius tá contando pra gente ali que o responsabilidade é o talento número 9 dele, mas que ele disse que ele sempre teve dificuldade de perceber esses talentos e que, te ouvindo, ele está conseguindo entender melhor alguns padrões que ele teve na vida Que toda. bom. Talvez ele olhe para a infância dele, assim como você contou a sua história, né, da sua infância, que você precisou assumir a responsabilidade cedo para sua mãe poder cuidar do teu irmão, né? E talvez o Vinícius também esteja identificando isso aí. Olha só, você já enriquecendo a vida das pessoas aí, Ana. Somos nós, nossa conversa, né? Então, isso é muito bom, né? A gente vai descobrindo, né? Eu acho que aquela visão, né, do talento, né, ele se desenvolve no infinito, né? E ele é multiplicador, isso é muito importante, né? Porque a gente todo dia descobre coisas novas sobre eles. Então, isso eu acho que é algo muito, né, muito bacana. É Então, verdade. não para, né? E para a É gente, eu verdade. sei que você também tem, estudioso, que a gente que não gosta de parar de aprender, então é mais legal ainda, então. É verdade, é verdade. E olha como a gente aqui, né, eu, a Ana, a gente fica aprendendo também com vocês, né? A Aline tá dizendo aqui, né, que legal, eu amo combinar responsabilidade com restauração. Super bom. Deve ser uma potência, né, Ana? É Porque uma potência. você Imagina ter uma pessoa dessa no teu time. É assim, é tudo não que você é, quer, né? não é, Uhum. qualquer problema é imediatamente defenestrado, né? Então a Aline falando ali, que legal, Aline, parabéns aí, é uma ótima combinação mesmo, né? Uma dinâmica de talento, como a gente chama, para aqueles que estão se habituando ainda com o nosso vocabulário, esse exercício de combinar talentos a gente chama de dinâmica de talentos, muito, muito legal. Agora, Ana, quando a gente foi construir o roteiro desse Talentos em Ação aqui, que a gente faz com o Jim, a nossa grande preocupação era entender o que é o talento, entender como valorizar esse talento, mas principalmente ajudar as pessoas a praticarem, ver como é que isso aterriza na vida, né? Conta pra gente, você acha que o seu talento e responsabilidade acabou influenciando as suas escolhas pessoais e profissionais? Você acha que o talento e responsabilidade, ele jogou um papel importante nas suas escolhas? Por exemplo, na sua mudança de carreira, né? Uma carreira tão brilhante na área de marketing por tanto tempo, e aí a hora que você mudou, o responsabilidade teve lá uma pitada de responsabilidade por isso? Teve muita pitada de responsabilidade. Porque a grande questão é que, assim, tem uma característica da responsabilidade que às vezes é meio chato, né? Então, assim, por exemplo, mesmo quando as pessoas às vezes
na escola ainda, né? Você sempre é responsável, né? Então, a palavra responsável dentro de responsabilidade faz sentido, né? Ela é um pedaço dele. Então, assim, você gosta de fazer as coisas certas, você gosta de fazer os deveres. Eu era meio, né, ainda tem estudioso, então eu gostava de estudar. Então, eu cumpria as tarefas, eu lia os livros, eu fazia as coisas. E isso fez com que o meu desempenho sempre fosse muito positivo, muito bom, né? Então, eu sempre tive boas chances de entrar em boas empresas, né? O meu CR alto e tal. Então, isso tudo chamava atenção. Então, na carreira, né, eu tinha sempre uma questão muito positiva com relação a isso, né? E uma coisa que uma pessoa tem de responsabilidade, que eu acho que é muito interessante, é quando você combina com responsabilidade com o meu sexto talento, que é a realização. Então, quando você tem essa questão da responsabilidade com realização, para você é mais do que nunca a meta dada é meta batida, né? Então, assim, quando você olha para aquilo, você trabalha na direção dos seus objetivos de uma forma muito tranquila, né? Então, para Tá. você, assim, é uma coisa que você até negocia, você é meio chato na hora de negociar, porque quando você escreve um negócio que você vai fazer, para você, assim, quando você está escrevendo uma meta, e ela vai ser desafiadora, porque você sabe que isso é parte do jogo, você vai falar assim, eu vou cumprir, né? Tá. Então, isso faz com que você sempre trabalhe a sua vida, né, nessa batida, né? E para quem escolheu um caminho corporativo como eu, né, isso foi sempre muito bacana, porque eu fui gerente aos 23 anos, eu virei líder de grupo quando eu tinha 27, eu virei diretora com 30 e poucos. Então, isso tudo, né, faz com que a tua carreira seja muito acelerada, né? Então, você consegue ter uma base muito consistente naquilo que você faz, né? Então, não é uma carreira meteórica sem consistência, né? Então, você vai dando os passos que a sua perna... fui promovida para diretora, mas eu disse não 2 vezes antes, porque eu não achei que eu era capaz. Tá. Então, tem esse lado, Olha. né, do que você se sente capaz e o que você precisa para isso. E na minha transição de carreira, a mesma coisa, né? Eu até comentei com você fora do ar, né, que a gente estava falando, eu pensei que eu ia para academia, e aí eu experimentei a academia e vi que a academia não era para mim. Então eu falei, o que mais eu vou fazer, né? Então eu fui construindo isso e dando os passos de acordo, né, e fazendo formações sempre muito consistentes, porque uma vez que eu digo que eu sou capaz de fazer alguma coisa, isso tem a ver com a minha integridade, né? E eu tenho uma combinação aí meio, né, bomba atômica assim, nos meus talentos, porque eu tenho crença, eu tenho excelência, realização. Então a pessoa é assim meio Faca no dente focada nesse ponto, faca no dente. o Mas tempo inteiro. mas muito muito com esse lado, com esse lado da construção sólida, né? Porque aí vem do pensamento, do estratégico, então vem nessa linha muito muito forte. Então isso acaba ajudando, né, na construção do que você quer. E com certeza afetou as minhas escolhas, né? Então acho Legal. que é por aí. Agora, olha que legal, Ana. O Jimmy não costuma fazer muitas intervenções durante os Call to Coach em português, mas olha, já fez 2. E olha só o que ele falou. A responsabilidade é um tema que eu chamo quando não posso perder um prazo. É bom quando eu uso, mas tenho que realmente trabalhar duro, tenho que trabalhar para fazê-lo funcionar. Ele escreveu antes ali que o responsabilidade é o 18º dele. Ele precisa sacar lá da segunda gaveta, lá, botar a mão lá atrás. Jim, você precisa fazer esse esforço, mas a Ana não. A Ana, ela faz isso, ela surfa no responsabilidade, né, Ah, Ana? mas Não isso é... que o Jimmy está falando agora, que está aparecendo no ar aí para gente, né? Que ele faz parceria com indivíduos assim, eu sempre era a primeira escolhida para trabalho de grupo, né? Porque é aquela história, não, pode deixar que o prazo vai sair, a coisa vai funcionar, né? Larga para ela que ela faz, né? Então tem esse lado, né? De você ser boa parceira nesses trabalhos, né? É muito bom. Muito legal. Agora, Ana, tem alguma coisa que você faz assim de uma forma diferente, ou que você faz especialmente, ou que você é especialmente boa por causa do talento responsabilidade, né? Você usa o responsabilidade como um truque para fazer alguma coisa? Tem alguma atividade que você faz diferente das outras pessoas porque você tem esse talento responsabilidade? Tem alguma coisa aí que Eu é a não tua sei se é marca?
truque, mas assim, essa questão de criar confiança é uma coisa que realmente acompanha a minha vida toda. Eu era a pessoa para Tá. que todo mundo confessava os crimes, né? Então, Uhum. assim, os crimes de adolescente, eu fiz isso, eu já fumei, eu já fiz isso, fiz aquilo. Então, era todo mundo me contava, né? Eu falei que eu fiz Tá. parte da adolescência de um monte de gente, porque não sei, eu acho que de alguma forma as pessoas confiavam e sabiam que eu não ia invadir o espaço delas, né? Então, eu acho que tem esse lado, né, de você, às vezes, ser o chato, mas você é aquela pessoa que está ali, né, está perto. Por isso Uhum. que eu falo que é muito importante para a criação de relacionamento para mim, né, que é essa proximidade, né, assim, estamos juntos, né? A hashtag estamos juntos, né? Então acaba fazendo assim. Mas, Muito assim, a legal. responsabilidade são. Tem uma história, assim, horrível de quando eu era criança, né? Eu odeio fazer as Hã. coisas erradas, né? Eu odeio fazer as coisas erradas. Uma coisa é fazer errado porque eu não sei, ou porque eu estou aprendendo. A outra coisa é quando eu sei que está errado. E aí eu me Uhum. lembro de criança, assim, eu devia ter uns 6 anos. Meu avô me deu um tênis que não era igual ao do uniforme, que tinha que ser todo branquinho. Ele tinha umas listras. Gente, como eu sofri. Aquele dia eu cheguei a passar mal de estar usando o negócio errado, porque eu sabia que estava errado. Então, é Uhum. esse tipo de coisa que você aprende a lidar depois, né? Porque você trabalha na tua flexibilidade para aquilo, na medida que você desenvolve os seus outros talentos, e você começa a entender que isso faz parte. Mas, assim, eu acho que o grande problema é que, assim, não é porque eu não tinha um outro tênis, eu não tinha um motivo para estar descumprindo aquela regra que valesse a pena descumprir. Então, eu acho que tem esse lado, assim, né? Que apesar de eu gostar de falar, de conversar com as pessoas, eu tenho esse lado de não querer chamar atenção Uhum. demais. Então, isso Entendi. acaba sendo, né, uma dessas coisas, mas tem esse lado da geração de confiança que é super positivo. Agora é interessante, você tá bem intuitiva hoje, né, porque você tá respondendo as perguntas antes delas Tô? aparecerem. Ai, O desculpa. o Le não! Não, não é desculpa, isso é bom, quer dizer, é uma qualidade. O Leandro fez uma pergunta aqui, ó: "Na nossa vida, às vezes, as coisas simplesmente saem do controle. O que acontece quando você fere a sua responsabilidade? Como você lida com essa situação?" Você falou a história do tênis, talvez seja um exemplo, mas tem alguma outra coisa que você pode trazer para enriquecer a resposta, É Ana? muito Como é que faz com sofrimento, sofrimento? é sofrimento. E eu acho que isso com a maturidade vem, né? Porque o que que acontece? A gente tende, né, a querer assumir mais responsabilidade do que a gente pode, né? Então, combinado com os outros talentos, por isso que eu falei que eu tenho uma combinação aí que é um pouquinho de bomba nesse sentido, né? Que vai me puxando para mais, para fazer mais, entregar mais. E eu acho que esse lado é um lado que você começa com a maturidade a aprender, né? Porque para não gerar sofrimento. Então, na verdade, hoje, para mim, dizer não é muito mais fácil do que já foi. Tá Exatamente porque eu bom. penso nessas consequências, né? Eu penso nesse equilíbrio da minha vida. E eu Uhum. penso, porque uma coisa que é muito importante nessa questão, quando a gente fala do porão, né? É porque a gente pensa no impacto para você e para o outro. E eu, É durante verdade. muito tempo, só pensei no impacto para o outro. Uma vez que eu Tá. comecei a olhar isso para mim, né, a olhar para mim, vendo o que que isso fazia por mim, e que toda vez que eu dizia não, né, dizia sim para alguém, eu estava dizendo não para mim, ou para uma escolha pessoal minha, isso começou a fazer mais sentido. Então, quando eu dizia sim para ficar até mais tarde todos os dias no trabalho, isso era não para ficar mais tempo com a minha família. Quando eu dizia Uhum. sim para pegar mais um projeto, eu dizia não para poder terminar os meus estudos que eu estava fazendo. Então, essa questão de que sempre tem uma opção, sempre tem uma escolha embutida em cada decisão que você toma, foi algo que mudou muito, né? E isso me fez ver. Mas sempre, hoje, quando eu já faço esse filtro e alguma coisa sai, né, do controle, para mim, assim, a coisa mais importante é antecipar ao máximo isso. Olha, eu acho que eu não vou conseguir entregar no prazo que você espera. Então, vamos renegociar esse prazo? Ou então você quer que eu tente e depois. Então, assim, essa sinceridade gera também um lado muito positivo que eu venho descobrindo nos clientes, né? Que é as pessoas gostam disso, as pessoas gostam que você seja honesto com eles com relação ao que é possível ou não é possível fazer, né? Uhum. E, inclusive, para mim, do ponto de vista de negócio, a responsabilidade é mais ou menos, né? Porque se o cliente me pede uma coisa do outro mundo e que eu sinto que não vale a pena fazer porque não vai chegar ao objetivo que ele quer, eu não faço. Você diz para ele: Então, "Você vai gastar à toa, não vamos fazer".
Não faz, é melhor não, economiza esse dinheiro, faz outra coisa. Então é muito engraçado, porque as pessoas acham que eu estou brincando quando eu falo isso, né? Elas falam Uhum, assim, então qual é a sua proposta de negociação? Eu falei, não é isso, eu não faço mesmo, né? Então, uhum, eu acho que essa é uma relação que é muito positiva, assim, porque eu tenho recompra de praticamente todos os meus clientes, porque eles estão acostumados a trabalhar comigo. Então, às vezes, uhum. eles ligam e falam assim, vamos ver se eu estou pensando legal, né? Então, é uma conversa de verdade. E eles sabem que eu não vou estar tentando enganar ou cobrar mais ou menos, né? Então, isso é transparente em tudo que eu faço, né? Então, esse negócio de Uhum, negociação para baixar preço, uhum, eu falo, não tem por que a gente fazer essa conversa, né? Isso não faz sentido na minha cabeça, na uhum, responsabilidade, né? Eu posso uhum. negociar a Perfeito. forma de pagamento, a gente pode tirar um pedaço do projeto, eu posso fazer de uma forma mais barata, mas assim, eu não trabalhei para botar um ágio para a gente negociar fake, né? Depois. Então, Perfeito. isso é engraçado, né? Porque as pessoas não estão acostumadas. Imagina eu na Arábia, naquelas negociações não ia dar muito certo, eu não ia ser boa naquelas É, vendinhas. dizem que eles gostam, né? Dizem que eles se Isso que é sentem parte ofendidos. cultural ali, né? Então, É. talvez por ser cultura eu ia gostar para aprender e tal, ia fazer, mas assim, para eu viver ali tentando barganhar com os outros, não ia funcionar muito bem, não. Legal. Ó, a Mariana está trazendo uma pergunta interessante sobre quando as pessoas folgam um pouco em cima do responsabilidade, né? Tem gente que intuitivamente entende que a pessoa tem esse talento responsabilidade e aí tenta se beneficiar, né? Lá, ela escreve, afinal, quando a gente assume a responsabilidade, o outro pode folgar ou até achar que você é presunçoso. Como é que como é que você evita das pessoas não abusarem do seu responsabilidade, Ana? Olha, eu acho que isso é uma questão de tempo também de desenvolvimento, tá? No início era muito comum, né? Uhum, Então, assim, para mim era muito, muito comum. Na época da faculdade, né? Então, assim, sempre fui aluna de anotar tudo, de fazer tudo, de cumprir todas as tarefas. Aí as pessoas pediam meu caderno e tal. Isso para mim era super comum. Eu já achava que isso era parte do jogo. Até um dia que uhum, alguém chegou para mim e falou assim: me dá seu caderno aí. Eu falei, como assim? Né? Nem conheço essa pessoa, né? É, aí eu falei, o que que você quer? Aí ele falou assim, eu pago. Putz, foi nos valores, aí acabou, né, a discussão. Não tem essa discussão com uma pessoa como eu nesse assunto. Eu falei, mas não é venda, eu empresto para quem pedir, né? Mas não falando assim, né? Então, uhum, foi são coisas que criam, né? Assim, quando você. Aí parece que você é metido, soberbo, e não era. uhum. Dinheiro era uma coisa que para mim faria sentido na minha vida, mas assim, não Claro. por isso, que é uma coisa que eu doaria para qualquer pessoa. E ao longo do tempo Perfeito. você começa a aprender, ou você assume isso já como parte da sua. É quase como se você já assumisse o risco dentro do seu negócio. Então, Uhum, eu já assumo que algumas pessoas vão querer explorar esse meu lado. Se for uhum, interessante para mim, vale a pena. Até um dia que você dá um corte. E você fala que uhum, daquele limite para frente você não dá. Então, eu acho que é muito bom você conhecer os seus limites, que é a partir uhum. dali que começa a fazer mal para você. E aí, se a Perfeito. equação não fica positiva, não vale a pena. Mas as É. pessoas, assim, tem coisa que é mais fácil para gente. Tem gente que sofre para colocar prazo, para fazer algumas coisas, para mim é fácil. Então, e Perfeito. outras pessoas são ótimas para dar apoio, né? Para criar novas coisas. Então, assim, a gente vai combinando. Não tem problema, não vou medir, né? Não tem taxímetro para tudo que eu faço. Agora, Perfeito. a relação tem que ter um saldo positivo. Você tem que se sentir bem ao final daquilo e não explorado, né? E eu acho que quando isso acontece, é quando você tem que determinar claramente qual é o limite, a partir dali você não passa, né? Para você não se sentir no prejuízo dessa relação, né? Perfeito. Você tem que saber qual é o seu limite nesse Uhum. jogo, né? E olha que interessante, né? Você trouxe de novo essa história de, principalmente no começo da sua vida, você pensar no outro antes de pensar em você, né? Que é um pouco da inversão do raciocínio do modelo do Barrett, né? Que as pessoas começam pensando em si e na medida em que amadurecem, começam a exercitar os valores de uma maneira é, mais ampla, né? E pensando no outro, né? Altruísta.
Você inverteu isso, né? Você pensava no outro, mas não pensava em você, né? Eu acho que isso acaba sendo um pouco da questão feminina, né? A gente tem essa questão de colocar o outro e colocar, doar o tempo, de criar essas relações mais profundas, né? A gente Uhum. gosta de fazer as coisas para o grupo, para os outros. Então, tem um lado desse que é o lado que tem a ver com como a gente se posiciona no mundo mesmo, né? Com Uhum. afetividade, com relação a todo o resto. Mas Perfeito. eu também focava em mim, né? E foco em mim, né? Hoje. Uhum. Mas assim, eu acho que com o tempo você começa a entender que isso não é a moeda para as pessoas gostarem de você. E eu acho que esse é Perfeito. o perigo da responsabilidade, quando ela cai no porão e ela está associada a algumas crenças. Que se você não fizer tudo o que te pedem, se você não chegar naquele patamar, as pessoas não vão gostar de você, ou você vai ser menos respeitado, ou se você disser não, está dizendo que você é incompetente. E contra essas, né, aproveitando o Dia das Bruxas chegando, né, contra essas bruxas, esses fantasmas é que a gente tem que lutar. Então, a gente precisa entender que a gente sim tem que se respeitar primeiro, né? Tantas Uhum. vezes as pessoas falam disso, colocar máscara de oxigênio primeiro em você, para depois colocar no outro, e entender o respeito disso. Mas isso não significa tirar do outro, significa se fortalecer, né? Tem uma Perfeito. brincadeira que a gente faz em dinâmicas de grupo, que é, né, como é que eu consigo crescer, né, e ficar, por exemplo, botar uma pessoa lado a lado com a outra e falar assim, como é que eu fico mais alto que esse aqui? As Uhum. formas, digamos, honestas, que a responsabilidade faz isso, é pulando, subindo na cadeira, tentando fazer de alguma forma, mas a responsabilidade nunca vai fazer isso aqui, empurrar a pessoa para Uhum. baixo. Ela vai Perfeito. sempre jogar na regra do jogo, né? Então, é por isso que a pessoa sabe, assim, putz, se eu estou ligando com alguém com responsabilidade, eu sei que o jogo vai ser honesto. Então, as escolhas, o crescimento acaba sendo uma coisa muito respeitada, né? E acaba sendo valorizado pelos outros. Então, acaba funcionando. Que legal. Ana, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do talento, responsabilidade, né? A gente sabe, aqueles que se formaram como coaches, aqueles que têm interesse na metodologia, sabem que a gente desenvolve, né, uma das formas de desenvolver o talento é adicionando técnicas e conhecimentos, né? Você tem alguma dica quando um dos coaches que está nos ouvindo aqui, uma das coaches que estejam nos ouvindo aqui, quando tiver um coach que tem o talento responsabilidade, como é que desenvolve esse talento? Tem alguma técnica, tem alguma leitura, tem algum livro? O que você indicaria para quem quer desenvolver o talento responsabilidade? Ai, eu acho que talento e responsabilidade é meio chocolate, combina com tudo. Então, a gente tem que olhar assim para o talento e responsabilidade, olhar para a combinação deles com seus outros talentos. Porque ele Tá, sempre vai dar esse caráter mais responsável, mais comprometido, mais leal para os seus outros talentos. Então, ele tá. sempre traz essa abordagem, porque o talento de responsabilidade é um talento de execução, é como você faz as coisas, né? Então, ele funciona muito bem, ele é um coringa na sua caixinha de ferramentas para combinar com outras coisas, quando você precisa dar esse ar, né, que você precisa construir a sua reputação, construir a sua história. Uma coisa que eu Uhum. gosto de fazer muito para desenvolver responsabilidade é olhar, né, o equilíbrio do talento, né, quando é que ele te ajuda e quando ele te atrapalha, né, que é a questão dos Tá. porões e varandas, mas olhar isso na história, né, porque a gente tende, às vezes, a olhar muito para quando o talento nos atrapalha, mas esse talento, Uhum. com certeza, para quem tem e foi vivendo com ele ao longo da vida, ele trouxe muitos benefícios. E às vezes Uhum. coisas que a gente não tem assim muito claro, porque acabou sendo é, acompanhado com o teu próprio crescimento, né? Então, as suas escolhas de profissão, as suas amizades, a forma que você é visto nos grupos, a forma que você tem um papel na sua família, o tipo de família que você forma, o tipo de aluno que você foi, como é que você entrou no mercado de trabalho, como você funciona como funcionário, como líder, e você vai aos poucos olhando para essa história e vendo
o tamanho de potências que você tem, que você foi construindo. Então, essa linha da tua trajetória, principalmente de carreira, né, quando você trabalha isso uma pessoa que está querendo explorar novas habilidades, e você vai olhando como esse talento foi e o que você foi combinando com ele para isso fazer sentido, né? Como é que a Uhum. responsabilidade fala com né? Eu não tenho restauração, mas alguém trouxe isso, né? É, alguma é, alguma coisa que você tenha com, por exemplo, eu tenho estratégico, eu tenho ideativo, eu tenho organização. Então, como é que isso vai se combinando para criar, né, esse teu histórico? Então, eu acho que tem muito disso, né, de você ir sempre desenvolvendo e olhando para esses marcos na sua vida para você buscar esse potencial. Legal. E parcerias, os seus, você é parceira da Andréa Junqueira, que foi minha Uhum. colega de formação, né? O seu responsabilidade conversa com qual talento da Andréa? Ela também Olha, tem responsabilidade, né? é só o primeiro talento dela. E isso é uma coisa que, para parceria, para responsabilidade, é uma coisa que, assim, é muito difícil para quem tem responsabilidade não trabalhar com alguém que tem responsabilidade. Porque numa parceria, né? Não num grupo é tranquilo, mas numa parceria, porque a forma de ver o negócio, a forma de se relacionar com o cliente, ela é muito diferente, muito específica. Eu imagino Uhum, com alguém que tenha outros talentos, ouvir o que eu estava falando, de eu dizer que não vou fazer o trabalho para o cliente, porque aquilo ali não faz sentido em termos de objetivo. Então, uhum. assim, provavelmente alguém ia surtar. Comigo, com a André, isso funciona super bem, porque ela ainda Legal, mais forte nela do que em mim. Então, perfeito. isso é muito fácil, né? Então, a gente tem hoje um grau de confiança entre uma e ela, por exemplo, se eu vou numa reunião ou ela vai, para mim tudo bem, Hum, porque eu sei que ela vai agir de acordo com aquilo que a gente honra e o que a gente quer fazer, né? Então, para a gente, assim, se a gente se comprometeu, isso é outra coisa. Em termos de negócio, tem que ser realmente alguém que tem responsabilidade. Por exemplo, se a gente botou um objetivo e o número Uhum, de horas que a gente previu não deu, a gente vai fazer de graça até o final, mas a gente vai uhum. entregar o objetivo que a gente Ok, fez. Então, combinado. e isso tem que ser, por isso que eu falo assim, um parceiro sem responsabilidade é ser muito difícil de entender isso, né? E a Imagino. gente aprende, reavalia, incorpora o feedback, olha isso. Então, tem esse lado, né? E nós duas temos responsabilidade de estudioso no início, então funciona muito bem. Então, tem algumas coisas que a combinação ela é muito boa, mas parceria é quase um casamento, né? Então a gente Uhum. precisa ter um alinhamento de valores e de objetivos de negócio que façam sentido. Então, a responsabilidade, com certeza, é um ótimo direcionador. E fora isso, eu e André temos talentos bem diferentes, que combinados, assim, dá um boost super legal e potente. Então, É, aí é só a sua vitória, só coisa boa. que legal, né? Vocês ficam unidas por esses talentos, né? Pelo Uhum, responsabilidade de estudioso, e aí o resto se complementa. E aí uhum. explode em talentos. Muito legal. Ana, poxa, tudo que é bom parece que dura pouco. Estamos chegando aí no fim do nosso bate-papo. Vou chamar o Jim. Tem mais uma pergunta aí para você responder enquanto o Jim estiver com a gente, antes da gente terminar. Hey, Jim, are you there, man? I am here. Oh, great. I think that we have last question here from Vinícius. Temos uma pergunta aqui, uma última pergunta do Vinícius. Olha só, como não pirar com essa cobrança interna que temos com responsabilidade? O Vinícius também tem responsabilidade, né? Como é que você não pira com isso, Ana? Eu acho que é questão do limite, né? Eu Uhum, acho que é muito fácil você pirar se você não colocar os seus limites. Então, uhum, realmente, é com o tempo, com amadurecer esse talento, desenvolver e entender que você, né? Aquela questão que eu estava dizendo um pouco de quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para alguma coisa, que às vezes é a sua uhum, saúde, a responsabilidade, a qualidade do que você está entregando. Então, você uhum, precisa colocar isso dentro de um contexto racional, né? A responsabilidade tem um contexto racional muito claro. Então, é, o que você está deixando de fazer, o que você está deixando de entregar por você estar querendo
se sobrecarregar demais, né? Então, usar os seus outros talentos também como parâmetro para isso, né? Para você continuar seguindo, né? E não Legal. entrar em loop. A Raquel também fez uma pergunta, a nossa querida Raquel, que é a responsável pela área de Coach Success da Inner, ela também fez uma pergunta. Vamos deixar ela encerrar as perguntas. Ela perguntou, e aí, qual que é a dica para engajar e potencializar quem tem o talento responsabilidade, Ana? Qual que é o anabolizante do talento responsabilidade, Ana? Eu acho que você tem objetivos, né? Eu acho que uma vez que você tenha objetivos muito claros do que você quer fazer e muita clareza dos seus valores, você consegue alavancar a responsabilidade de uma forma muito potente e muito rica, né? Ele é realmente um grande gerador de confiança, ele é um grande gerador de uma construção de uma carreira sólida, uma carreira baseada, né, em fatos e dados e coisas bacanas, em realizações, né, e essa questão do compromisso, né, num mundo tão doido que a gente está vivendo, a pessoa que tem palavra, que tem comprometimento, isso gera, né, isso gera engajamento, isso gera resultado e acaba sendo, né, muito bem recompensado, né, as pessoas gostam de trabalhar com pessoas desse tipo. Pelo menos eu Que acho, né? legal. Posso estar enganada, né? Mas eu acho. Não, eu acho que não. Com toda a sua experiência aí, todo o seu traquejo, eu acho que você não está enganada, não. Hey, Jim, you participated several times in this call to Yeah, what'd you think? coach. Did I do Yeah, okay? yeah. Yes, Okay. perfect. Okay, good. Do you like this talent, this theme? Well, 'Cause I've got a question about it, but Okay. it's a fairly long question, Yuri. So I'm going to need you to listen and to translate for me really, really well. Okay. 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 So Okay. let me start it with this. I think responsibility has a positive bias to it, and when I say that, let me explain. I think sometimes in some cultures, themes like achiever or learner or discipline or responsibility are valued more because they get things done, right? And in Uhum. cultures where things that people getting things done I think sometimes it's valued more than that. So I've got more to the question, but Yuri, can you translate that for me? Yeah. Pessoal, para quem está ouvindo aí, o que o Jim está dizendo é que alguns talentos, tá, que tem a ver com execução, com fazer as coisas acontecerem, tem um viés positivo, principalmente em culturas onde a execução, o fazer acontecer, a conquista é muito valorizado. Essa foi a introdução que o Jim fez. Vamos ver a pergunta aí. Let's go So for the next So part. here's the question. So I think sometimes the curse of responsibility is having to do everything. Responsibility for me is 18, which means sometimes I can give up on things and I can give up on them pretty easily. It's things that Uhum. shouldn't be followed through, things that maybe shouldn't be done. And I think sometimes people with high responsibility bear the burden of trying to do it all. So, Uhum. Anna, I want to ask you, in your experience, your success with high responsibility, knowing you can't do everything, how do you let things go? Like, how do you know when to not worry about it or to just to let it go? And Yuri, if you translate that for me, that'd be great. Interessante, pessoal. O Jim usou uma palavra forte, né? Ele diz assim: em alguns momentos, o talento e responsabilidade pode ser uma maldição, porque você não se vê no direito de deixar de fazer algumas coisas, né? De dizer, né? Let it go, né? Deixa aí, vamos passar essa, né? E parece que, né, com o talento e responsabilidade fica mais difícil de fazer isso. Com o talento e responsabilidade é meio que uma obrigação fazer tudo. E aí ele perguntou para Ana como é que a Ana lida com isso, porque o Jim tem lá em 18º, né, o talento e responsabilidade, e ele falou, às vezes eu olho e falo, não, isso eu não vou fazer. Né? E ele tá curioso de saber como é que a Ana lida com isso, porque essa vontade de fazer tudo. Como é que é isso, Ana?
Eu acho que é aquilo que eu estava conversando do você entender que quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para alguma coisa e muitas vezes para você. Então, quando você diz sim para tudo e carrega tudo sozinho, né, você está deixando de desenvolver seu time, ou você está tirando o tempo que você tem com a sua família, porque você está trabalhando até mais tarde, porque as pessoas não querem fazer, você vai fazer sozinho, então você tira a chance das pessoas se desenvolverem e entenderem isso. Então, é entender essa escolha, né? E olhar o impacto que isso gera, tanto para você como para o grupo. Então, uma vez que você tem isso claro, talvez fique mais fácil, né? Que legal. Então, acho que é um pouco por aí. Interessante, né? Assim, o que eu entendi do que você disse é que, no fim das contas, o amadurecimento te mostrou que quando você escolhe tudo, você está desescolhendo alguma coisa que você acaba sem querer desescolhendo, né? Então, já que tem que desescolher, né? Vamos priorizar direito e desescolher o que tem que ser desescolhido, né? Tem uma experiência que você acaba fazendo na vida, né? Assim, que tem um pouco a ver com a responsabilidade. Uma vez, quando eu estava grávida, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Nossa, você é muito corajosa, porque a decisão de ter filhos é para sempre. Eu falei: Ué, mas a decisão de não ter também. Uhum. E as pessoas tendem a achar que quando você se abstém de alguma coisa, isso não é uma escolha, mas é uma escolha. Então, quando você fica quieto em algum lugar, ou quando você não diz sim para nada, isso não te livra de estar fazendo uma escolha. Então, eu Uhum. acho que uma vez que você entende isso na responsabilidade, você consegue lidar com isso de uma forma mais leve, que eu acho que a palavra é Uhum. essa, leve, né? Mas que eu tenho um senso realizador muito grande, tenho, mas eu tenho um grau de energia muito grande também. Então, Legal. acaba sendo parte de mim. Legal. Olha, Ana, isso que você falou me lembrou. Eu tô lendo um livro que chama Inclusion, e aí Uhum. tem um dito que parece muito com isso que você falou. A Audre Lorde, ela diz o seguinte: quando você fala, você fica com medo que as suas palavras não vão ser ouvidas ou não vão ser bem-vindas. Mas quando você está em silêncio, o medo continua, então é melhor falar, né? Então, o que você está dizendo é um pouco adaptado isso, né? Quer dizer, quando você escolhe não agir, você está agindo no não agir. Então é melhor agir, né? Muito legal, muito interessante. Que bonito. Ana, que gostoso esse bate-papo com você. Já, putz, fazia muito tempo que eu estava ensaiando para te convidar. Que bom que a gente tem tanta gente legal para conversar na nossa comunidade, né? Muito. E Uhum. você pôde trazer tanta riqueza para quem quer entender esse talento. Habilidade. Muito obrigado pela tua participação, pela contribuição. Tenho certeza que todo mundo que te ouviu e que vai te ouvir, né? Porque vai ficar gravado aí, vai se beneficiar muito e vai entender muito melhor o talento responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, obrigada para você. E thank you, Jim. Well, I'm glad my question inspired a little bit of conversation. Thank you. Yeah. Yes. Thank you for coming on. The translator let me down and I didn't understand most of it, but I have low responsibility, so I can just let it go. I'll translate for you because I have high responsibility, so it's okay. Maybe we could spend a little time in the post Yeah. show talking about it. Yuri, one more time, thank our guest for coming today, would you? Yeah. Ana, mais uma vez, agora oficialmente e em nome do Jim, em nome da Gallup, muito obrigado pela sua participação. A riqueza foi incalculável. Muito obrigada a vocês, gente. Adoro colaborar com a comunidade, então podem contar comigo. Também estou acessível para quem quiser me encontrar, fazer perguntas, super tranquilo. Tá bom? I think my translator went into a completely different language. Yuri, with that, we'll remind everyone to take full advantage of all the resources we have available, gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, não esquece, tem um monte de coisa legal no site da Gallup, gallup.com/CliftonStrengths. Tem um monte de conteúdo, tem vídeo, tem texto, tem artigo. Aproveita lá. For coaching, master coaching, or if you want to become a Gallup certified strengths coach, you can contact us, coaching@gallup.com. Yuri, tell them how they can contact you. Pessoal, quem quiser se formar como coach de pontos fortes, fazer um master coaching, vocês podem me escrever direto para a Gallup, para o Jim,
no coaching@gallup.com. E vocês podem consultar o site da Inner. A gente ministra esses cursos em português aqui no Brasil. Inner.com.br. Inner escreve com Y, N-N-E-R. E lá você tem todas as informações de acessar os nossos consultores, conversar com eles, para se formar como coach de pontos fortes e fazer parte dessa comunidade maravilhosa aí, tão empenhada em fazer o mundo pensar naquilo que o mundo tem de melhor, que são os talentos e os pontos fortes. Jim? Regardless of the language, we want to thank you for joining us today. Thanks for coming out. Thanks for the conversation. With that, we'll say goodbye, everybody. Bye, bye.